Eu falei que voltava com as indicações de livros para começar a ler literatura nacional, né? Pois eu tô aqui com a parte 2. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E como prometido na semana passada, na parte 1, se você não assistiu, eu vou deixar linkado nos cards e aqui na descrição, eu voltei para continuar dando dicas de livros para você começar a ler livros nacionais ou para você ler mais livros nacionais. São livros excelentes, com linguagem muito tranquila de entender. Assiste lá a primeira parte que eu indiquei os clássicos e hoje eu vou indicar contemporâneos. Então vamos logo para a primeira indicação. E vamos começar com As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, que eu indiquei um livro dele lá na semana passada, nos clássicos, lembra? E hoje eu vou indicar o filho aqui. Esse é um livro de crônicas. Qualquer livro do Luiz Fernando Veríssimo é muito leve, é engraçado, é fácil de ler, é rápido de ler e é uma ótima forma de você colocar um livro nacional aí na sua TBR, na sua lista de leitura. Vai ser um livro que você nem vai ver o tempo passar enquanto você estiver lendo e pode dar boas gargalhadas aí, dependendo, né, do seu tipo de humor. A segunda indicação também tem um quê de engraçado, de divertido, que é As Esganadas, do Jô Soares. Eu gosto muito da escrita do Jô, acho que é muito fluida. Eu acho que parece que a gente tá assistindo a um filme, mas não é com cara de roteiro, que eu não gosto de livro que tem cara de roteiro. Parece que a gente tá assistindo um filme na nossa cabeça mesmo, é muito bom. Esse livro é um romance policial, mas como eu falei, ele tem muitos elementos de humor. O Jô coloca muitos elementos de humor nas obras dele, né? E aqui a gente vai investigar um crime que a gente já sabe quem é o assassino desde o início, mas mesmo assim a história é muito instigante. Tem participação de personagens famosos aí da literatura. Enfim, é outro livro que vai fazer o seu tempo passar muito rapidamente. Você vai terminar de ler e vai querer ler outros livros do Jô, eu tenho certeza. Aí passando para um clima mais trash, eu indico a vocês O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse livro são contos que no final eles se interligam formando uma grande história. Cada conto ele recebe o nome de um demônio. São contos bem trash mesmo, que tem muito sangue, vísceras. E eu gostei muito, eu gosto muito desse estilo. Eu sei que não é um estilo que agrada a todo mundo, mas se você gosta desse estilo de livro, se você gosta de terror, se você não se importa com sangue, vísceras e violência, você vai gostar muito desse livro, porque eu gostei muito principalmente da forma que os contos se interligam no final. Gostei muito da escrita do Rafael, preciso ler outras coisas dele, ainda não li outras coisas dele. Já me disseram que tem outros livros dele que são ainda melhores do que O Vilarejo, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, então o que eu indico agora para vocês aqui é O Vilarejo. Se vocês já leram algum livro do Rafael, me indica aqui nos comentários para eu saber qual vai ser o próximo dele que eu vou ler, porque eu quero ler mais algum. Agora eu vou para a quarta indicação, mas antes disso eu quero te perguntar se você já curtiu o vídeo. Se não, curte aqui para você não esquecer depois. Se você não for inscrito aqui no canal, dá uma olhada nos meus vídeos e se você achar interessante, se inscreva aqui. Você vai ser muito bem-vindo. Se você já é inscrito, muito obrigada pela companhia de sempre. Então vamos à quarta indicação. É um livro do Caco Barcelos que se chama Abusado. Eu li esse livro há muito tempo mesmo, assim. Ele é um livro-reportagem, ele é meio que uma biografia de um traficante chamado Marcinho VP, que no livro ele se chama Juliano VP. Eu tenho um problema com a forma que o personagem principal é retratado, porque ele é meio que retratado como um herói, o que eu não acho que seja o caso. Mas você tendo esse discernimento, né, você fazendo essa crítica de que ele é um traficante, né, de você conseguir ler ali nas entrelinhas o mal que ele causou. É um livro muito interessante porque ele está muito inserido realmente no debate, né, de hoje em dia, da questão da violência, da questão das políticas públicas. Enfim, é um livro que eu tenho algumas críticas com relação à forma que o protagonista foi retratado, mas se você entende que ele não é um herói, é um ótimo livro, muito fluido, e eu indico sim para que vocês leiam Abusado. Agora eu vou falar para vocês de duas mulheres incríveis da nossa literatura contemporânea, começando pela Letícia Wierchowski, que eu não sei se é exatamente assim que pronuncia
o sobrenome dela. Mas a Letícia, se você não tá ligando o nome à pessoa, é a autora de A Casa das Sete Mulheres, mas o livro que eu indico aqui pra vocês é Sal, que é um livro muito curtinho dela, muito poético. É a história de uma família que mora numa ilha fictícia no Uruguai. Apesar dela ser uma autora brasileira, né, o livro se passa numa ilha fictícia no Uruguai e em outros lugares também. E a gente vai acompanhar a história dessa família, uma história muito dramática, é um livro muito sentimental, de uma forma geral. Como eu falei, é escrita muito bonita, muito poética, e é uma boa forma de você conhecer a escrita da Letícia antes de ler o livro, né, o mais famoso, que é A Casa das Sete Mulheres, que eu mesma não li ainda, mas pretendo ler. Mas eu acho que começar por Sal é uma ótima forma de conhecer a Letícia e uma ótima forma de começar a ler literatura nacional contemporânea de muita qualidade. E aí, por fim, a última obra que eu indico, de uma autora contemporânea, essa é a mais novata de todas aqui que eu citei até agora, é a Aline Bay e o seu O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é escrito de uma forma diferente, ela usa elementos gráficos diferentes, né? Ela coloca letra maiúscula no meio de frases, ela salta linhas, né? Dá o enter assim para deixar espaço entre as linhas, enfim. E ela faz tudo isso para te guiar na leitura. Você vai lendo conforme ela quer que você leia. Ela coloca o ritmo ali para você ler. Eu achei isso muito interessante, além da história, né? Ser também uma história muito sentimental, uma história triste. É um romance de formação que vai trazer a vida de uma mulher, né? Desde quando ela é criança até a idade adulta. É um livro que corre o risco de você chorar, se você for das pessoas que choram lendo livros. Eu não choro muito lendo livros, mas eu fiquei bastante emocionada. E é um livro que vale muito a pena, um livro que foi lançado em 2017, se eu não me engano. E é uma autora que tem muito a oferecer ainda, eu tenho certeza que ela ainda vai escrever muita coisa boa pra gente. Vale a pena começar a ler literatura nacional através de O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. E esses foram os livros que eu tinha para indicar para vocês. A parte 1 com os clássicos, a parte 2 agora com os contemporâneos. Se você tiver outras dicas, me deem aqui embaixo. E o que eu posso dizer para vocês é: leiam a literatura brasileira, porque ela é muito rica, ela é muito importante, é muito importante que, se você ama literatura, você conheça a literatura do seu país. A literatura brasileira, ela não é chata, pelo contrário, ela é a nossa cara, sabe? A gente lê com aquele sentimento de tô em casa, sabe? Leia literatura nacional, você não vai se arrepender de dar uma chance, se é que você não deu. E se você já lê literatura nacional e não leu algum desses livros aqui também, fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.